Olá, eu sou Bruno Dubê, consultor da FEComércio para temas ASG e vou começar fazendo minha audiodescrição como de costume. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho curto, estou usando um terno azul marinho com uma camisa branca com listras azul clara e óculos marrom de grau. Bem-vindos a mais um episódio do Tá na Agenda, nosso videocast para falar de ASG e de assuntos que realmente impactam o nosso dia a dia de trabalho e também a nossa vida fora dele. Hoje vamos explorar o tema da governança corporativa e como ela pode e deve se conectar com algo essencial: integridade e saúde mental. Falar desses dois temas juntos é como falar de alicerce e telhado na mesma obra. Um sustenta o outro. Não adianta ter regras claras e processos bem estruturados se não cuidamos das pessoas que fazem tudo acontecer. No episódio de hoje do Tá na Agenda, vamos entender como a boa governança constrói essa ponte entre integridade e saúde mental. E para enriquecer essa conversa, tenho a alegria de receber Kátia Veloso, da Maria Quitéria Consultoria, que vai compartilhar conosco ideias, reflexões e experiências inspiradoras sobre o tema. Kátia, uma alegria te receber. Queria começar te dando as boas-vindas, pedir para você fazer a sua audiodescrição e também contar alguma curiosidade pessoal no intuito de gerar aí um pouco de conexão e interação com o nosso público. Claro, claro. Obrigada, Bruno. Obrigada a essa casa pelo convite, pela recepção sempre calorosa. É um prazer estar aqui. Eu sou a Kátia Veloso, eu sou baiana pelo meu sotaque, eu acho que as pessoas já dão para perceber. Eu sou uma mulher branca, de cabelos clareados, loiros na altura dos ombros. Eu tô com eles hoje presos, divididos ao meio como uma adolescente de 13 anos. Tô vestindo um vestido marrom com uns detalhezinhos na altura do pescoço. E para mim é uma felicidade estar aqui para falar desse assunto que eu acho que é tão disruptivo, mas ao mesmo tempo tão importante para o atual momento da humanidade. Uma curiosidade sobre mim, nossa, eu acho que teria tantas, que baiano tem sempre muita história para contar, mas eu acho que uma delas é que eu usei aparelho na coluna. Usei aparelho na coluna na quinta e sexta série. Meu pai destruiu a minha vida social, né? Usando um aparelho na coluna. Mas foi ótimo, porque, segundo os médicos, eu não conseguiria enxergar o pôr do sol aos 55 anos. Eu tinha uma cifose super grave, então foi ótimo. E eu acho que a segunda curiosidade é por que Maria Quitéria. Eu acho que a consultoria ter um nome de mulher, eu acho que é tão significativo. E quando a gente fala de saúde mental também, Maria Quitéria é uma das heroínas do 2 de julho, uma batalha na Bahia para a retirada dos portugueses dali do estado. Isso acontece em 1823, então meses depois da declaração da independência, no 7 de setembro. Mas aquela é uma batalha capitaneada por mulheres, com Maria Filipa, com Joana Angélica. E essa mulher, que é a Maria Quitéria, ela toma o uniforme do cunhado, que é o soldado Medeiros, emprestado. Ela veste essa roupa de homem e ela vai à guerra, ela atira, cavalga, defende o território brasileiro. E é condecorada por Dom Pedro depois. E ele diz, nossa, e você é uma mulher? Eles só descobrem após a guerra, né, que ela era uma mulher, e ela é considerada hoje a primeira militar brasileira. Então, eu acho que as mulheres desde lá de 1823 já eram bem danadas. Então, a gente precisa contar essa história e repetir para as outras pessoas para termos um pouco do histórico do que somos como país, né? Não só aquela foto bonita que está lá no Museu do Ipiranga. Muito bacana. Já começamos com uma aula de história para situar a nossa audiência. Mas voltando ao nosso tema aqui sobre governança, eu queria já começar te perguntando, muita gente acha que governança é um processo muito formal, sobre normas, procedimentos e tudo mais, e a parte de saúde mental, um conceito mais, uma ideia mais individualizada, né? Vamos tratar a saúde mental de cada indivíduo. Sim. Como é que você, lá na Maria Quitéria, na sua experiência profissional, consegue fazer a união desses dois temas? Eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque eu acho que, primeiro, governança não é esse excesso de normas, essa burocracia e todas essas questões mais formais, como todo mundo acha. Eu acho que a governança é o limiar que liga absolutamente todas as relações humanas. É como a gente toma decisões, é como a gente se relaciona, é como a gente se relaciona para dentro e para fora. E
a governança traz para a saúde mental a liga necessária para fazer valer as coisas que a gente espera que sejam importantes no dia a dia da gente, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal. Um exemplo bobo, a governança de um hotel. A governança do hotel, você vai saber se o seu quarto está pronto no horário, se eventualmente o travesseiro não te agradava, se a comida não estava tão boa, se o atendimento não estava tão interessante. Então, não é sobre o processo, é como a coisa funciona. E hoje, né, apesar de estarmos na era da inteligência artificial, de todo mundo achar que vai ser substituído por um robô, graças a bom Deus, o que nos difere dos robôs é que somos efetivamente humanos e que a gente precisa do base relações humanas. Mas a gente está num planeta extremamente ansioso, vivendo uma crise de solidão gigantesca e que compromete a saúde mental. Então, não adianta a gente ter os melhores processos desenhados, discutir ética e integridade, como fazer escolhas, como tomar decisões, se o principal protagonista dessa história inteira, que é o ser humano, está adoecendo. Então, a governança precisa ter esse olhar de almofada mesmo, de trazer conforto para a saúde mental das pessoas. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, quando a gente entende no ambiente em que a gente está, como as decisões são tomadas, como a coisa funciona, como a banda toca, como a gente diz na Bahia, o nosso cérebro se sente menos pressionado. Então, a gente tem a capacidade de ficar menos ansioso, menos angustiado, menos agoniado. Porque a gente sabe que o desenho está pronto, que as coisas estão postas. Então, eles se retroalimentam. A governança alimenta a integridade e a ética com decisões sólidas, transparentes, justas e, ao mesmo tempo, fazem com que o nosso cérebro se mantenha num ambiente de conforto, menos estressado, menos ansioso, e a gente não compromete nossa saúde mental. Ontem, inclusive, no evento da CGU, eu estava ouvindo um professor de psicologia falar que a falta de ética leva ao adoecimento, porque nós somos seres preparados para sermos bons. Nós somos preparados para sermos solidários, nós somos preparados para sermos pessoas interessantes, sermos parceiros colaborativos. No momento que a gente é condicionado a fazer alguma coisa errada ou a gente é colocado numa situação que precisa tomar uma decisão esquisita, a gente se machuca, a gente se fere. E só para complementar e finalizar, a discussão sobre saúde mental ser uma questão individual, eu acho que ela é muito ultrapassada hoje em dia, porque a nossa saúde mental, ela não é só individual, não é só decorrente dos nossos desafios pessoais, né? A convivência social, o ambiente de trabalho, nossa rede de amigos e até a família pode comprometer a nossa saúde mental. Então, a saúde mental social e a saúde mental institucional também influenciam o ser humano, e a governança é aquela pessoa que vai segurar a batuta para manter tudo, sabe, caminhando bem. A minha analista costuma dizer que um membro da família fazendo terapia é uma terapia para a família inteira. É isso aí. E eu concordo. Essas coisas contaminam. Não é só o vídeo que contamina, não. Eu acho que coisa boa também contamina. Contamina pro bem, exatamente. Contamina pro bem. Agora, você falou de integridade, né? Quando se fala em integridade, se pensa logo, se associa logo às ideias de ética e compliance. Como é que a integridade no ambiente corporativo pode ser um elemento ou um escudo protetor da saúde mental? Eu acho que a integridade, ela nasceu com esse conceito, né? Preventiva a fraudes, preventiva à corrupção, da preservação da reputação das pessoas e das empresas. Mas a gente não pode comparar a integridade com honra, porque não está aí o lugar. E a gente não pode comparar a integridade apenas com políticas internas e compliance e construção de um programa de integridade. A integridade é um princípio que deriva da palavra inteiro. E o inteiro não é só inteiro do ponto de vista de honra ou do ponto de vista de princípios, é inteiro, inclusive, do ponto de vista psicológico. Então, quando a gente fala de integridade dentro das empresas, integridade dentro dos órgãos públicos, integridade dentro do terceiro setor, integridade em times de futebol, não importa qual é a área que você está atuando, ela precisa falar sobre processos e precisa falar sobre pessoas. As pessoas precisam estar inteiras. Tem uma frase que eu adoro, que eu acho sensacional. Eu vou ao trabalho inteiro e eu preciso voltar inteiro para a minha casa. E se o trabalho puder me acrescentar algo, melhor ainda, que eu aprenda, um amigo que eu conquiste, algo que eu carregue de novo, mas eu não posso perder parte de mim no trabalho e nem posso perder parte de mim fora de casa, porque eu chego em casa sem estar inteiro. E eu não consigo preencher isso fácil. Tem um livro que parece quase livrinho de criança, que eu acho sensacional, A Parte que Faltava. É lindo esse livro. É lindo o livro.
E ele Inclusive, tem mensagens... tem um vídeo dela no YouTube. Nossa, de chorar, você não acha, Bruno? É Juju, né? É... Tem um vídeo dela lendo o livro e fazendo uma interpretação, interpretando e dizendo o que é aquilo, o significado se não é daquilo, integridade. Especial. E aí onde a gente se machuca também como ser humano, porque na medida em que a gente não está inteiro e que está faltando uma parte, seja uma parte de realização pessoal, uma parte de realização profissional, a gente vai ficar tentando, igual criança de 3 anos, colocar o losango no triângulo, né? E a gente não vai conseguir. E cada tentativa dessa... sofrer um machucadinho. Então, eu acho que se a gente estiver inteiro, a gente está pleno para tomar decisões éticas, a gente está pleno para dizer alguns nãos que são importantes, a gente está pleno para trilhar lugares muito mais seguros do que necessariamente impositivos ou policialescos. Então, eu acho que a integridade é a base para as questões de compliance e ética. Está lá atrás, é uma questão muito mais ampla, muito mais sofisticada e que parte do ser humano. Então não pode partir só de um código de ética, de 2, 3 normas, precisa partir das pessoas. Então tem que pegar ali no âmago mesmo. Sim. Você falou em algum momento atrás que um grande medo que gera mais ansiedade hoje nas pessoas no mercado de trabalho é a evolução da tecnologia e da inteligência artificial, que é o pavor de ser substituído por um robô. Nessa relação moderna de trabalho, nesse ambiente, a gente enxerga vários fatores novos que impactam muito a saúde mental, né? Como é que você entende a governança como um instrumento, um mecanismo para minimizar esses riscos ao que os trabalhadores modernos estão expostos? A governança, ela traz para esse trabalhador o combinado. Eu acho que é esse o ponto. O justo é sempre o combinado, né? O que é que vamos combinar na nossa relação? É a governança que traz esse enlace. Então, acho que as pessoas vivem esse mundo da ansiedade, esse mundo da solidão, por força da presença da inteligência artificial, mas já tem estudos que apontam que a inteligência artificial não melhora a qualidade de alguns tipos de trabalho, de algumas tarefas, e que, para piorar, causam e aumentam ainda mais a ansiedade e os impactos psicológicos nas pessoas. Então, ela precisa ser uma aliada, ela está aí, ela é sensacional, ela é ótima, mas a gente precisa trazer como uma ferramenta, não como protagonista. Eu acho que esse é o momento da humanidade reafirmar o seu compromisso com a humanidade, com os direitos humanos, com a preservação da saúde mental, com a equidade de gênero, com o respeito às pessoas, com as agendas antirracistas, com a preservação do meio ambiente. Nós somos os seres humaninhos que precisamos sobreviver a esta coisa toda, né? Fomos nós que inventamos a dita da inteligência artificial. Ela não brotou de um canto de sala qualquer. Ela é fruto da criação de uma pessoa. Compreender isso é entender que as empresas e a governança pode trazer para as pessoas esse conforto. Se você trabalha comigo e teremos a inteligência artificial, quais são as regras para usar? Como é a questão relacionada ao trabalho híbrido, ou presencial, ou o online? Quais são as minhas expectativas? O que é que você tem que entregar para mim? Qual é o comportamento esperado? Eu acho que a maioria de nós, especialmente brasileiros, temos dificuldade de termos conversas difíceis. Né? Seja dar um feedback negativo, seja dizer o que é que eu quero de um colaborador, seja dizer que o trabalho não está legal, precisa refazer. E aí a gente nas curvas, tentando evitar aquela conversa mais chata, a gente acaba evitando a pessoa, ou não apresenta o trabalho que ela levou, porque a gente não curtiu tanto. Isso machuca muito mais e magoa muito mais e adoece muito mais as pessoas do que eu sentar com ela e dizer, cara, precisamos melhorar. Então, a inteligência artificial vem nesse lugar. Eu não posso dizer nunca que um robô vai ser melhor que uma pessoa. É bobo. Agora, óbvio, atividades operacionais que necessariamente são extremamente repetitivas, que podem até adoecer o ser humano, seja até interessante a gente ter muito mais robôs do que pessoas. Mas façamos essa migração para essas pessoas terem a capacidade de se adequar, por exemplo, a outras atividades, sofisticar esse tipo de trabalho. A gente ainda está num planeta em que tem uma agricultura muito forte, uma pecuária muito forte, uma área de indústria muito forte, pessoas com trabalhos manuais muito grandes. Então, o medo de perder o emprego, o medo do presenteísmo, o medo do chefe tóxico, gente, é claro que isso adoece. A gente não pode ouvir o barulhinho do WhatsApp no telefone, ou eventualmente não pode ver a marca da empresa que trabalha, que dá uma palpitação. Isso é um sinal ruim. Então, eu acho que a governança traz esse jogo às claras.
O que é que o gestor pode fazer, o que é que o colaborador tenha o seu papel ali dentro, como essas pessoas se organizam, como as decisões são tomadas e como o resultado é entregue. A governança traz essa liga. Eu gosto da história do combinado. A governança é o combinado. Transparência, né? Transparência. Todo mundo sabe o que está fazendo ali, o que é esperado dela. E se der errado, por onde seguir. Eu acho que a governança traz luz. Muito bom. Eu sou procurador do Estado há mais de 21 anos. Eu fui procurador-geral recentemente. Nossa, quantos anos você tem? Era trabalho infantil? Eu comecei estagiário rapidamente. Entendi. Captei uma coisa com 12 anos aí. Mas, respondendo para nossa audiência, eu tenho 46 anos. É bom constar. E não pinto o cabelo. É isso. Mas, lá na minha gestão, eu assumi no ambiente, na segunda onda da pandemia, aquele ambiente, talvez um ambiente a época mais difícil da nossa geração, da humanidade como um todo. Com certeza. Morrendo muita gente, as pessoas adoecendo, as pessoas realmente com medo de sair de casa e não voltar para casa. Então a gente teve que fazer um esforço de gestão muito grande para dar um pouco de conforto, de acolhimento, dar um pouco de respiro, criar ambiente de respiro. A gente criou um laboratório, um laboratório que seria o laboratório da felicidade, não fosse a pandemia, mas que é o laboratório da qualidade de vida, um ambiente virtual para gerar conexão, experimentação, que as pessoas pudessem se conectar e tudo mais. A gente criou algumas comissões para debater, promoção da igualdade de gênero e combater as discriminações, igualmente uma outra comissão para combater o racismo estrutural. Então a gente teve uma experiência muito grande que foi coroada ao final da gestão. A gente conseguiu criar um núcleo de saúde mental com 4 profissionais, hoje atendendo a mais de 200 pessoas durante a jornada de trabalho delas na Procuradoria, certificada pelo Ministério da Saúde, com o CNPJ, podendo emitir receitas e tudo mais. Eu queria saber da sua experiência 1 ou 2 cases que representam essa conexão de governança, integridade e saúde mental. Nossa, assim, primeiro eu acho sensacional a gente pensar esse tipo de ações no poder público, né? Eu acho que a gente tem uma visão de órgãos públicos muito equivocada no Brasil. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa na rua, as pessoas vão achar que o funcionário público ou tá lá sem fazer nada, mamando no Estado, ou é uma pessoa extremamente burocrática, conservadora, que só existe para atrapalhar a sua vida. Então, a gente tem uma visão muito ruim do serviço público no Brasil. E eu fui servidora pública, eu fui procuradora do município de Camaçari durante quase 10 anos da minha vida. Passei por diversas secretarias naquela alucinação de tentar encontrar qual seria ali o melhor espaço para eu ficar. Até que em 2014 eu entendi que o serviço público não ia me trazer felicidade e eu migrei para a área privada. Mas voltando à sua pergunta sobre os cases, eu acho que a pandemia foi muito desafiadora para nós enquanto pessoas e também para as empresas e para os órgãos, porque eles precisavam continuar funcionando, entregando os seus trabalhos e as suas atividades no dia a dia, com as pessoas todas em casa, com aquele medo de finitude, porque eu acho que a pandemia foi o maior momento em que nós efetivamente descobrimos, cara, eu posso morrer. Eu literalmente sou uma pessoa finita. Nós vimos pessoas próximas, né, falecendo. Então, essa sensação de finitude nos empurra para 2 situações que são muito difíceis, que é, eu preciso viver tudo que não vivi até aqui, e aí te causa uma aceleração, porque você está trancado dentro de casa, você não pode nem correr, na verdade, ao redor do prédio, porque está tudo proibido de sair de casa. Ou uma segunda coisa que, então eu vou ficar trancada aqui na minha casa, morrendo de medo, assustada de sair, lavando meu litro de leite 12 vezes com álcool em gel. Essas 2 sensações adoeceram muita gente. Um dado muito importante, eu acho que nosso, inclusive do INSS, antes da pandemia a gente tinha datas de afastamento por saúde mental no serviço privado mesmo, né? 23 dias era a média. Você tinha um atestado, um médico, eventualmente passava quase um mês em casa, dava aquela baixada de energia, você voltava ao trabalho. Bruno, creia, hoje nós temos até 2023 esse controle, tá? A última vez que a gente teve o dado, 1.377 dias. É hoje, em média, a quantidade de dias que uma pessoa fica afastada por saúde mental. Eu li uma pesquisa recente, a segunda maior causa de afastamento no Brasil. Com
Completamente. É distúrbio mental. Completamente. Nós temos, se a gente colocar na pauta e em dias corridos, praticamente 5 meses do trabalho no Brasil não funciona por força de afastamentos decorrentes de ansiedade ou depressão. São 5 meses de trabalho todo ano. Então, as empresas olharem para isso, não só como uma questão humana, já que a gente está falando de um poder decisório aqui, mas como algo financeiro, econômico, de negócio, torna o tema estratégico. Então, nesse esquema estratégico, é que eu vivenciei cases que são muito interessantes. Durante a pandemia, óbvio, foram muito comuns aqueles canais de acolhimento. A empresa que eu trabalhava disponibilizava um canal de acolhimento que você podia ligar, eventualmente ter uma interação com um profissional e trazer para você o conforto que você queria, já que você estava trancado em casa. Na época, era eu e um bulldog francês. Então, eu me enfiava em todas as reuniões que eu podia para poder ver gente na minha vida. E eu conversava com Glorinha, que era minha terapeuta, e dizia, Glória, eu tô dando bom dia pro cachorro. Isso já começou a ficar muito grave. Ela falou, não, tá ótimo ainda. Vai ficar grave quando o cachorro responder. Por enquanto, tá maravilhoso. Continue dando bom dia para ele, porque você precisa de rotina. Nós somos pessoas que precisamos de rotina. Então, os canais de acolhimento foram excelentes na pandemia por isso. E depois da pandemia, eu trabalhei numa outra companhia, numa outra empresa, uma empresa de TV, de streaming, em que a gente tinha um programa de integridade que não tinha um foco na maioria dos pilares de programa de integridade de hoje, que é interação com agentes públicos, preocupações contratuais, due diligence de terceiro. Tinha uma preocupação muito humana, porque os nossos desafios eram muito mais relacionais, o compliance comportamental, em que dentro da área de compliance a gente tinha muito mais uma tentativa de ser um ambiente de escuta e de acolhimento do que necessariamente de investigações internas. Então, eu acho que esse giro é muito legal, porque você tira desse momento mais doloroso, talvez, dos programas de compliance e dos programas de integridade, que são as apurações de não conformidade, a ideia de que aquilo é só um check-in box do código de ética e eu preciso advertir João, mudar Maria de área ou coisas desse tipo. Eu acho que é muito mais sobre ambiente de trabalho, sobre como as pessoas se sentem, como elas vão trabalhar no dia seguinte, o que é que elas vão trazer de casa no dia seguinte. Hoje todos nós arrastamos para o trabalho a nossa bagagem. A gente tá, todo mundo aí com 16 ou 19 problemas arrastando na sua malinha todos os dias para o trabalho. E não adianta dizer que esses problemas precisam ficar do crachá para fora ou da portaria para fora. Não são, somos humanos, somos a mesma pessoa. É preciso acolher, é preciso ouvir, é preciso compreender. E tem uma máxima do direito, e aproveitando que eu estou com um colega aqui, que eu acho sensacional, e que a gente esquece ao longo da vida, que a gente tem que repetir muito mais. A gente precisa tratar diferente quem é diferente mesmo. A gente só trata igual quem é igual. Então, não dá para passar uma régua e dizer, não, mas eu tenho políticas tais que atendem todo mundo. Não, precisa ser o caso a caso. Por isso que o gestor é tão importante, por isso que um líder é tão importante. Porque ele precisa saber olhar no olho, ele precisa saber interagir. 80% do tempo dele é telefone e bate-papo de café. Agora, esse é um tema, saúde mental, é um tema ainda muito... É um tabu, né? Eu ia usar essa palavra, é um tabu. É um tabu. Como é que a gente convence os líderes das nossas organizações ou a colocar no papel, para quem nunca colocou projetos dessa natureza no papel, ou aqueles que colocam no papel e ficam só no discurso? Como é que tira do discurso? Como é que a gente convence as altas lideranças? Como é que a gente convence as altas lideranças de que esse é um tema efetivamente da ordem do dia e que as pessoas subordinadas a ele é que fazem acontecer? Nossa, eu acho que é sensacional a pergunta, assim. Eu acho que a primeira coisa é dizer pra ele que ele vai adoecer. E adoecem, e vai parecer praga. E adoecem, né? Ele vai dizer, nossa, tá jogando uma praga em mim. Não, não é praga. É tipo, certeza, meu bem, trabalho pode te engolir. Trabalho pode te engolir. Um lugar que você vai de 8, 10, 12 horas do seu dia, se ele não for legal pra você, se as pessoas que você se relaciona lá não forem legais com você, você vai adoecer. É uma premissa clara. Mas então eu deixo a dica. Fica a dica. Experimenta montar um mapa de calor. Igual os policiais fazem para entender quais são os lugares em que mais acontecem incidentes de furto, sei lá, coisa. Jogo de futebol. Marque por zona, vamos lá. Marca por zona. A ideia de pensar que você tem dados hoje que são muito claros, que você consegue mapear isso, é de uma forma assim cristalina.
Observe primeiro qual é o seu nível de afastamento na sua empresa. Entenda com o seu time de RH, faça um corte de 3 meses. Quantas pessoas estão fora, seja pelo INSS ou seja com atestados de menos de 15 dias em casa, para cuidar de saúde mental. Entenda esse número. Depois desse número, compreenda o quanto você teve, desde a pandemia para cá, de aumento de repasses, por exemplo, de contrapartidas de plano de saúde. E veja com o seu plano de saúde quanto desse aumento refere-se a psicólogos, psicanalistas, canais de acolhimento e etc. Terceiro item, observe os seus canais de ouvidoria, canais de ética, canais confidenciais, quantos dos temas ali derivam do ambiente de trabalho, seja um líder tóxico, seja um excesso de jornada, seja turnos que efetivamente não são respeitados, porque as pessoas estão emendando um turno no outro. Observe a quantidade de pessoas que pediram para ir embora da sua empresa, o pedido de desligamento, o seu turnover. Observe quantas pessoas nos últimos 3 meses disseram, aqui não dá para mim, tô indo, beijo, tchau. Nesses sinais inteiros, se você sobrepuser todos eles num mapa de calor de áreas, você vai ver exatamente onde está o problema. Você sabe exatamente onde está o problema. E o problema é muito financeiro, é muito dinheiro. Uma pessoa afastada pelo INSS é um headcount a menos. Você vai ter que contratar alguém. Ah, mas eu não tenho budget, porque eu não tenho mais um headcount. Então, você vai ficar com uma pessoa a menos. O que vai acontecer? Você vai sobrecarregar as outras 4, as outras 3 ou outra uma que ficou. Então, aquela que já está adoecida, provavelmente a segunda e a terceira virão na sequência, porque é uma... Então, a gente hoje, quando a gente olha para os problemas relacionais na empresa, quando a gente olha para esses problemas dentro das companhias e até nos órgãos públicos, a gente enxuga gelo. Porque a gente só trata o sintoma. A gente não trata a raiz. A gente fica eventualmente pensando que o problema é o líder tóxico, é aquela pessoa que deu um grito, manda embora. Então, aproveitar que a gente está falando de governança e fala tanto de ASG, eu acho sensacional. O conceito de pessoas desligadas é o mesmo conceito de jogar o lixo fora. Não tem fora. Estamos no mesmo planeta, Bruno. O lixo vai ficar aqui. O máximo que vai acontecer é que ele vai para a seropédica, né? Mas ele está ali. Então, você mandar um gestor embora porque ele deu um grito... Gente, como é que tá esse gestor? A gente olhou a causa raiz. O que é que leva esse cara a ser assim? Será que não é um problema que ele próprio está passando do ponto de vista mental? Será que não vale tratar essa coisa de uma forma mais global, em bloco, para que o ambiente seja melhor? Porque tirar só apenas ele de lá não vai funcionar. Essa coisa vai voltar do mesmo jeito depois. E ele em si, que você acha que não vai aparecer nunca mais na sua vida, volta num terceiro, volta num contratado, volta num concorrente. É igual a Ferinda de Iemanjá, que ela não gostou. No dia seguinte vai estar na beira do mar de novo, né? Então, eu acho que as questões de saúde mental, elas ainda são um tabu na cabeça do executivo, porque ele ainda não compreendeu o quanto que, apesar deles escreverem nos códigos de ética que o protagonismo é o colaborador, que o protagonista do negócio são as pessoas, que eles se preocupam com as pessoas, saúde mental ainda é intangível. Todo mundo ainda acha que estamos nós aqui abraçando árvores, entendeu? E batendo palma pro sol no arpoador. E não é sobre isso. É muito mais sobre você ter a capacidade de dizer o que você topa e o que você não topa com segurança. É você ter a capacidade de dizer, não, são 18h30 e eu vou para casa porque eu tenho minha esposa, meus filhos, o meu cachorro e eu preciso desse momento. É a gente não se sentir culpado porque tá de férias olhando o celular a cada minuto. É a gente não se sentir angustiado porque eu tô descansando no meu final de semana, mas na segunda-feira tem uma entrega, então eu vou ligar o computador. Isso tudo faz as pessoas adoecerem. O dever de estar disponível 100% do tempo. É uma loucura isso. E foram os computadores, os celulares, os smartphones que trouxeram a gente para esse lugar. Porque nós dois, 45 mais, nós somos do tempo do orelhão, entendeu? Em que a gente achava as pessoas mesmo sem celular. Ou época boa. Nossa Senhora! Agradeço a Deus todos os dias não ter Instagram na minha adolescência. Acho sensacional. Porque vivemos. Sim. Vivemos, a gente ralou cabeça de dedo jogando bola em asfalto, a gente teve a capacidade de ter que conversar porque tinha que estar no play mesmo, não tinha nada, mal tinha um microsystem da Xuxa tocando alguma coisa. Então, a gente precisa voltar para esse lugar. Eu não estou dizendo pra gente voltar a ser analógico, não. O grande sonho dos adolescentes não era o celular, e sim pular carnaval em Salvador. Nossa Senhora, esse aí consegui realizar um pouco cedo, demais até. O Kátia, a gente está chegando perto do fim. Ai, que delícia. Eu acho que uma das grandes potências do sistema FEComércio
prestar uma certa orientação, assessoria a empresas de todos os portes. Sim. Então, no seu discurso, você falou muito voltada para empresas já estruturadas, com canais de denúncia, com muita governança já estabelecida. Mas a gente cuida também dos pequenos aqui, dos pequenos e médios. Eles que movem muito aí, né? Os que movem o mundo, né? Qual dica você daria para esse pequeno ou esse médio que ainda não tem um esquema de governança estruturado para atacar esse problema da saúde mental dos seus colaboradores? Eu acho que se ele revisitar um pouquinho o desenho dele, pode ser ele, a esposa, 2 filhos e 2 funcionários, certamente ele tem governança. Só não está escrito em nenhum lugar. Mas ele manual, sabe, né? ele só não tem um manual, ele só não tem uma cartilinha, ele só não tem algo escrito ali. Mas ele sabe exatamente quem é responsável por o quê, quem toma decisão e quê, se na hora de pintar o negócio dele, quem é que vai comprar a tinta, quem é que vai dar a palavra final, quem vai dizer que é bege ou azul. Isso é governança. A forma como a gente toma decisão, como a gente faz os nossos gastos e como a gente se relaciona. Esse conjunto já deixa claro para ele que, apesar dele pensar que ele é pequenininho, que isso tudo é muito sofisticado, que isso tudo é muito denso, ele já faz, ele já tem. E se ele pensar dessa forma, ele vai dizer também, se somos tão pequenos, eu dependo ainda mais daqueles 2 colaboradores que eu tenho, eu dependo ainda mais do meu filho, que eventualmente faz um bico de contador aqui, eu dependo ainda mais da minha prima, que faz as minhas açõezinhas de marketing pequenininha e as minhas publicidades na minha página do Instagram. Então, essas pessoas precisam estar bem. Quando a gente é muito grande, é que talvez as pessoas tenham até um pouco menos de protagonismo, porque você consegue diluir o papel delas, muitas vezes, ali dentro das estruturas. Quanto menor você é, né, mais você vai depender daquela pessoa que está ao seu lado. É como se você tivesse uma mesa de 4 pezinhas. Você tirou uma, até ela equilibrar em 3, você vai demorar um tempo. Então, você pensar se aquele time que está com você, seja de 1, 2 pessoas, seja até um parente ou não, porque eu sei que existem muitos negócios familiares, é pensar, cara, vamos ter conversas muito claras e diretas sobre isso. Você está bem, você não está bem, você tem algum problema? Às vezes a gente olha para o outro e pergunta como está de uma forma muito protocolar também. E aí, tudo bem? Como é que você está? A gente não escuta de verdade, a gente só ouve. Mas a gente não escuta. Tá bem mesmo? Sua família e seu filho. Ah, Kátia, mas eu não vou dar conta da vida de todo mundo. Cara, mas você saiba que a vida dessa pessoa vai afetar o trabalho dela. Se o filho dela estiver doente, ela vai chegar atrasada. Se o filho dela continuar doente, ela vai continuar chegando atrasada durante 2, 3 dias. Entenda como é que a gente pode, do ponto de vista de solidariedade, de parceria, de colaboração, se unir. Olha para o seu colega do lado aí, se ele é o dono de uma farmácia, se não tem, inscreve o seu colaborador num programa do governo para ele conseguir ganhar medicamento e receber medicamentos gratuitos, para o filho conseguir se recuperar mais rápido. Essa mão que ajuda, essa mão que apoia e essa mão que compreende é a mão que entende que saúde mental não é um assunto intangível, faz parte do dia a dia das pessoas. E muito pouco faz a gente se sentir melhor. Um abraço, um olhar carinhoso, eu tô aqui se precisar de alguma coisa. Só precisa ser sincero, só precisa ser parceiro. Óbvio, todo mundo tem que entregar, todo mundo tem que fazer resultado no final do dia, tem que produzir riqueza, tem que fazer o negócio prosperar, tá massa, mas aí passa pelo combinado. Vamos combinar. Cumprir o combinado tá massa. Não esqueça que essa pessoa faz parte todos os dias da sua vida. Vai entrar ali todo dia às 7 e sair às 17. São 10 horas juntos. A gente impacta a vida do outro e a gente não acha que impacta. Quando a gente fala, por exemplo, de assédio, discriminação, grosseria, humilhação, a gente sempre acha que é alguma coisa muito distante. Tá muito próximo da gente. É a forma como a gente se relaciona com um funcionário da Conlurb na rua, é a forma como a gente se relaciona com um taxista, é a forma como a gente se relaciona com um colaborador nosso, é a forma como a gente pede um por favor na padaria. A gente precisa voltar, Bruno, o tempo do orelhão, do olho no olho mesmo, das pessoas se cumprimentando, apertando mão e criando laços. Porque até o ranço é um laço. Com essa a gente termina.
Vai virar meme. Kátia, foi uma delícia te ouvir. Queria super te agradecer, Muito obrigada. obrigado por ter vindo, por ter confiado no nosso projeto. O bate-papo foi sensacional. Eu conversei aqui com Kátia Veloso, sócia da consultoria Maria Quitéria, especializada em governança e saúde mental. Depois desse papo, acho que a gente sai daqui com duas certezas. A primeira é que integridade não é apenas sobre cumprir regras, é sobre cuidar de gente. A segunda é que saúde mental não é um extra, é parte da base que sustenta qualquer organização saudável. A boa governança conecta essas duas coisas de um jeito muito simples. Ela cria clareza, confiança e espaço para que as pessoas possam ser quem de fato elas são e assim dar o seu melhor. Se cada um de nós levar isso para o dia a dia do trabalho e fora dele, vamos conseguir construir ambientes mais humanos, éticos e, acima de tudo, saudáveis. Então, que a gente siga levando esse tema para as nossas conversas, para as nossas decisões e para as nossas ações. Porque, no fim, governança, integridade e saúde mental não são apenas sobre empresas, são sobre gente. Obrigado por estar com a gente, botar na agenda e até a próxima.